Imaginem por um momento que vocês estão observando o céu numa noite qualquer, talvez pensando na imensidão do espaço, quando de repente descobrem que dois gigantes cósmicos estão se aproximando da Terra quase ao mesmo tempo. Não é ficção científica, não é filme de Hollywood. É exatamente isso que está acontecendo agora mesmo. Bem acima das nossas cabeças, numa dança celestial que desafia qualquer explicação lógica. No 1º de julho deste ano, os telescópios da NASA captaram algo que fez os cientistas do mundo todo pararem para olhar 2 vezes. Um objeto interestelar chamado 13 Atlas foi detectado cruzando o nosso sistema solar, vindo das profundezas geladas do espaço. Mas espera aí, porque a história mal começou e já está ficando interessante de um jeito que nem os roteiristas mais criativos conseguiriam imaginar. Poucos dias depois dessa descoberta, quando os pesquisadores ainda estavam tentando entender de onde veio esse primeiro visitante e para onde ele estava indo, outro objeto apareceu nos dados dos observatórios. E não era qualquer coisa não. Era um colosso errante 100 vezes maior e infinitamente mais brilhante que o primeiro. 100 vezes, imaginem a diferença entre uma formiga e um elefante. E ainda assim seria pouco perto da proporção que estamos falando aqui. Agora vocês devem estar se perguntando: qual é a chance de 2 objetos desses, vindos de lugares completamente diferentes do universo, chegarem aqui praticamente no mesmo momento? É como se 2 estranhos, que nunca se viram na vida, decidissem tocar a campainha da mesma casa no exato mesmo minuto, sendo que um veio de São Paulo e o outro de Tóquio, sem combinar nada antes. A matemática por trás dessa coincidência é de deixar qualquer estatístico de queixo caído. O primeiro viajante cósmico, aquele que chegou em julho, tem características que já deixaram mais de um astrônomo de cabelo em pé. Ele veio da região da nuvem de Oort, aquela zona misteriosa que fica nos confins do nosso sistema solar, um lugar tão distante que a luz do Sol demora meses inteiros para chegar lá. É de lá que costumam vir esses objetos gelados que, vez ou outra, fazem suas visitas inesperadas ao nosso pedacinho do cosmos. Mas desde o momento em que foi detectado, esse forasteiro mostrou comportamentos que simplesmente não batem com o que sabemos sobre visitantes vindos daquela região. Para começar, a velocidade dele não fazia sentido nenhum. Objetos da nuvem de Oort geralmente chegam aqui numa velocidade relativamente previsível, determinada pela gravidade do Sol e pelas forças que os empurraram para fora de suas órbitas originais. Mas esse primeiro objeto estava se movendo com uma velocidade que sugeria uma origem muito mais distante, quase como se tivesse sido catapultado por forças que não conseguimos identificar. E a composição? A composição é que deixa a coisa realmente intrigante. Os espectros de luz que chegam até nossos instrumentos mostram elementos que, teoricamente, não deveriam estar presentes num objeto formado na nuvem de Oort. É como se ele tivesse passado por regiões do espaço com condições completamente diferentes das que existem no nosso sistema solar, absorvendo materiais e características de lugares que mal conseguimos imaginar. Mas aí que a coisa fica estranha mesmo, de verdade. Enquanto esse primeiro objeto seguia sua trajetória aparentemente errática, fazendo curvas que desafiavam os cálculos gravitacionais mais precisos, o segundo colosso apareceu vindo do espaço interestelar profundo. Não da nuvem de Oort, não de lugar nenhum que faça parte do nosso sistema solar. Ele veio de fora, de outro lugar completamente, carregando consigo os mistérios de regiões do universo que nossa ciência atual nem consegue mapear direito. E aqui, prestem atenção porque a coisa fica ainda mais de arrepiar. Esse segundo objeto não é apenas maior. Ele é diferente em praticamente tudo que conseguimos medir. A composição parece ser feita de materiais que nunca catalogamos. A velocidade é controlada por forças que não compreendemos. A trajetória segue uma lógica que nossos modelos matemáticos não conseguem prever. É como se o universo tivesse mandado 2 mensageiros totalmente diferentes, cada um carregando sua própria física impossível. Os dados que chegam dos telescópios ao redor do mundo mostram que o objeto maior está se comportando de uma forma que, francamente, está deixando todo mundo sem saber o que pensar. Não é só o tamanho impressionante que chama a atenção, é a maneira como ele interage com a luz solar, como absorve e reflete radiação de formas que violam praticamente tudo que sabemos sobre como objetos espaciais deveriam se comportar quando expostos ao calor e à energia da nossa estrela. A superfície desse colosso cósmico parece mudar de temperatura de maneiras que desafiam a lógica mais básica da termodinâmica. Enquanto uma parte dele esquenta sob a luz solar, outras regiões esfriam de forma inexplicável, criando padrões de temperatura que nossos modelos computacionais simplesmente não conseguem reproduzir. É como se ele tivesse um sistema interno de regulação térmica que opera segundo princípios que ainda não descobrimos. Enquanto isso, o primeiro objeto continua sua jornada,
Mas agora, sob uma nova perspectiva que está deixando os pesquisadores em estado de alerta permanente. Os cientistas estão reexaminando cada pixel de cada foto, cada decimal de cada medição, porque perceberam que talvez tenham subestimado completamente a importância da sua chegada. É como se ele fosse um arauto, um anúncio de que algo muito maior estava por vir, e agora essa suspeita está se confirmando de forma espetacular. A sincronização temporal desses dois eventos cósmicos está deixando todo mundo que trabalha com astronomia em estado de perplexidade total. Não é como se objetos assim passassem por aqui toda semana. Na verdade, detectar um já seria motivo de celebração na comunidade científica mundial. Geraria papers, congressos, prêmios. Detectar dois, vindos de direções completamente opostas do cosmos, num intervalo de poucos dias, é algo que estatisticamente deveria acontecer uma vez a cada várias dezenas de milhões de anos. Talvez centenas de milhões. Mas não para por aí. E é aqui que a história fica realmente de tirar o sono. As análises preliminares dos dados coletados sugerem que os dois objetos não estão apenas passando por aqui por puro acaso cósmico. Suas trajetórias parecem ter sido calculadas com uma precisão matemática que beira o impossível. É como se alguém ou alguma coisa tivesse planejado esse encontro cósmico com antecedência de séculos, talvez milênios, levando em conta a posição exata dos planetas, a velocidade orbital da Terra, até mesmo a precessão do eixo terrestre. O objeto menor, aquele que chegou primeiro e abriu esse espetáculo cósmico, tem mostrado características de movimento que estão fazendo os especialistas em mecânica celeste revisarem seus livros-texto. Sua rotação não segue o padrão esperado para um objeto que passou bilhões de anos vagando pelo espaço frio. Normalmente, esses visitantes giram de forma caótica, resultado de incontáveis colisões e interações gravitacionais ao longo de sua jornada cósmica. Mas este aqui roda de forma quase coordenada, como se mantivesse algum tipo de estabilidade proposital. A temperatura da superfície desse primeiro forasteiro varia de formas que simplesmente não fazem sentido dentro do que conhecemos sobre termodinâmica espacial. Regiões que deveriam estar congeladas a temperaturas próximas do zero absoluto mostram sinais de atividade térmica, enquanto áreas expostas diretamente à radiação solar permanecem frias de forma inexplicável. É como se ele tivesse fontes internas de energia que operam segundo princípios que nossa física atual não consegue explicar. E a maneira como ele libera gases e partículas, completamente fora do script. Objetos vindos da nuvem de Oort costumam desenvolver caudas características quando se aproximam do Sol, resultado do aquecimento que sublima gelos superficiais. Mas esse visitante libera material de forma intermitente, quase ritmada, criando padrões na sua trilha de detritos que lembram mais uma sequência organizada do que o caos esperado de um pedaço de gelo e rocha derretendo no vácuo. Já o Colosso Maior apresenta um espetáculo ainda mais desconcertante e de tirar o fôlego de qualquer pessoa que tenha dedicado a vida ao estudo do cosmos. Sua luminosidade não é constante como deveria ser. Ela pulsa, varia, aumenta e diminui numa sequência que está deixando os astrofísicos de plantão trabalhando dia e noite tentando encontrar algum padrão reconhecível. É quase como se fosse um farol cósmico gigantesco, enviando sinais através das trevas do espaço interestelar. Alguns pesquisadores, trabalhando em turnos ininterruptos nos observatórios mais avançados do planeta, já começaram a especular em conversas de corredor se essa variação na luminosidade não seria algum tipo de comunicação, alguma sequência que faz sentido ser analisada com as ferramentas certas. Claro, ninguém está dizendo isso publicamente ainda, mas os dados estão lá, pulsando nos monitores, desafiando explicações convencionais. A velocidade com que esses dois objetos se aproximaram do nosso sistema solar também é motivo de espanto genuíno entre quem estuda movimentos celestes. Normalmente, visitantes vindos de distâncias tão astronômicas demoram décadas, às vezes séculos inteiros, para chegar até nossa vizinhança depois de serem detectados pela primeira vez pelos telescópios mais sensíveis. Esses dois apareceram quase do nada, como se tivessem escolhido exatamente este momento específico da história humana para fazer sua grande entrada no palco do Sistema Solar. E tem mais uma coisa que está deixando os observatórios do mundo todo em estado de alerta máximo, com equipes trabalhando em regime de emergência. A interação entre os dois objetos parece estar criando fenômenos que nunca foram documentados em toda a história da astronomia moderna. À medida que suas órbitas complexas se aproximam uma da outra, no espaço tridimensional, instrumentos ultrassensíveis começaram a captar sinais eletromagnéticos completamente atípicos. Não são sinais aleatórios, não são interferências dos nossos próprios equipamentos. São padrões organizados, sequências que se repetem, pulsos que parecem responder uns aos outros através de milhões de quilômetros de vácuo espacial. É como se a presença de um objeto estivesse diretamente influenciando o comportamento do outro,
criando uma espécie de diálogo eletromagnético que desafia nossa compreensão atual sobre como a matéria se comporta no espaço. Não é apenas coincidência temporal que estamos observando aqui, não é apenas sorte ou acaso cósmico. É como se esses dois viajantes siderais estivessem executando uma coreografia ensaiada há milhões ou bilhões de anos, cada um sabendo exatamente quando e onde o outro ia estar, seguindo um cronograma estabelecido muito antes da Terra existir. A precisão matemática dessa aproximação simultânea é algo que nossos supercomputadores mais avançados teriam enorme dificuldade para calcular, mesmo conhecendo todas as variáveis gravitacionais, todas as influências planetárias, todas as forças em jogo. Os telescópios espaciais mais modernos da humanidade estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, numa corrida contra o tempo tentando capturar cada detalhe microscópico desse espetáculo cósmico sem precedentes. Cada nova imagem de alta resolução, cada nova medição espectroscópica, cada novo dado coletado pelos sensores mais sensíveis que já construímos traz muito mais perguntas do que respostas. É como se estivéssemos tentando montar um quebra-cabeças cósmico gigantesco, só que as peças continuam mudando de formato e cor, enquanto tentamos desesperadamente encaixá-las numa imagem que faça algum sentido. O que mais impressiona e ao mesmo tempo inquieta é que esses dois objetos parecem ter escolhido um momento muito específico e estratégico da história da civilização humana para fazer sua aparição espetacular. Justamente quando nossa tecnologia de observação espacial atingiu um nível de sofisticação que nos permite detectar, rastrear e estudar visitantes interestelares com uma precisão que seria impensável apenas algumas décadas atrás. É quase como se eles soubessem, de alguma forma inexplicável, que agora, finalmente, teríamos os instrumentos necessários, a matemática adequada, os computadores suficientemente poderosos para perceber sua chegada e compreender a magnitude do que está acontecendo. À medida que os dias passam e mais dados chegam em fluxo contínuo dos observatórios espalhados pelos 5 continentes, uma verdade perturbadora fica cada vez mais clara e inegável. Não estamos lidando com um evento casual do universo. A probabilidade matemática de 2 ocorrências assim tão extraordinárias e específicas acontecerem praticamente no mesmo período temporal é tão microscopicamente pequena que praticamente não existe no reino das possibilidades estatísticas normais. É como ganhar na Mega Sena, ser atingido por um raio e encontrar um tesouro perdido no mesmo dia. Tecnicamente possível, segundo as leis da probabilidade, mas tão absurdamente improvável que qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico começaria imediatamente a suspeitar que há algo muito maior, muito mais complexo e organizado acontecendo por trás dessa aparente coincidência cósmica. E enquanto a humanidade inteira tenta processar a magnitude descomunal desse evento cósmico duplo, enquanto cientistas ao redor do globo trabalham febrilmente para encontrar explicações que se encaixem nos modelos conhecidos da física, uma pergunta fundamental ecoa nas mentes de todos que estão acompanhando essa descoberta revolucionária. Será que estamos testemunhando apenas uma coincidência cósmica extraordinariamente improvável? Ou há algo infinitamente maior e mais inteligente acontecendo? Nos bastidores ocultos do universo, algo que nossa ciência atual, por mais avançada que seja, ainda não consegue nem começar a compreender. O céu noturno, que sempre pareceu tão previsível, tão ordenado, tão matematicamente comportado, acabou de nos mostrar, de forma dramática, que ainda guarda segredos profundos que podem mudar completamente, e para sempre, nossa percepção sobre nosso lugar real neste cosmos imenso e misterioso.